A XP fez o seu IPO na Bolsa Americana Nasdaq na última quarta-feira, dia 11 de dezembro. Infelizmente, os investidores brasileiros não puderam participar diretamente do IPO, mas agora com o capital já aberto, a gente pode sim ser acionista, ser sócio dessa grande corretora brasileira, a XP, tanto investindo diretamente nas ações dela, quanto investindo através de fundos de investimento. Descubra como você pode investir na maior corretora no Brasil nesse vídeo. Se você quer aprender a organizar a sua vida financeira, mesmo que você não entenda nada de finanças, faça já o download do meu primeiro e-book 100% digital, 100% gratuito. O link está aqui embaixo na descrição. Não se esqueça também de já deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho das notificações e compartilhar. A XP nasceu numa salinha em Porto Alegre com capital inicial de cerca de R$10 mil e após a demissão de um dos fundadores. Essa empresa, que já passou por sérias dificuldades, principalmente lá no seu início, onde ela quase faliu várias vezes, foi listada na bolsa Nasdaq na última quarta-feira. Para quem não sabe, a XP também é dona de outras duas corretoras aqui no Brasil. Bom, na verdade 3. Duas delas são corretoras que trabalham dentro da B3, que é a nossa bolsa de valores brasileira, e uma outra corretora que trabalha no ramo de criptomoedas. Então, falando de bolsa de valores, a gente tem a própria XP, a Rico e a Clear, todas do grupo XP. E falando de criptomoedas, a gente tem a XDEX. Com todo esse portfólio de corretoras, a XP consegue atingir praticamente qualquer público. Então, se a gente está falando de um público mais trader e que está com foco na redução de custos, ou até na verdade a zeragem de custos, a gente está falando do público de Clear. Já um público que não se importa de pagar um pouco mais para ter uma plataforma mais bonita, mais amigável, a gente está falando de um público da Rico. O pessoal da Rico também é aquele que costuma fazer seus investimentos por conta própria. Já para aqueles investidores que estão buscando, com auxílio profissional, uma plataforma com mais possibilidades e mais produtos à disposição, aí realmente vai ter que pagar um pouquinho mais caro e vai ter acesso aos produtos da XP. Lembrando que a Clear foi a primeira corretora a zerar completamente os custos para o cliente, como taxa de corretagem, taxa de custódia, entre outras. Hoje, que eu saiba, só existe mais outra corretora que possui essa mesma política, que é justamente a corretora do Banco Inter. Algumas outras corretoras também têm benefícios, como taxa de corretagem zerada e algumas outras coisas, mas não taxa totalmente zero, igual é na Clear e no Banco Inter. Por fim, falando de corretora, a gente tem a XDEX, que é a corretora de criptomoedas, criptoativos do Grupo XP. Então ela realmente conseguiu abranger aí uma ampla gama de investidores e isso fez com que ela se consolidasse como a principal e a maior corretora de valores aqui no Brasil. Atualmente, o Grupo XP tem mais de 1,5 milhão de clientes e uma custódia total de 350 bilhões de reais. Agora, voltando para o assunto do IPO, da abertura de capital, a corretora seria precificada aí numa faixa de 22 a 25 dólares por ação, mas a procura foi tanta que acabou que ela saiu num preço de 27 dólares por ação. Já no fim do primeiro pregão, as ações encerraram cotadas a 34 dólares e 46 centavos, que representa uma alta de mais de 27% já no primeiro dia. Com isso, a XP acabou sendo negociada a mais de 70 vezes o lucro. O que isso quer dizer? Quer dizer que caso a empresa distribua 100% do seu lucro nos níveis atuais, ela levaria 70 anos para retornar o investimento do investidor. Parece muito, mas o crescimento esperado da XP também é muito alto. Ela vem crescendo mais de 50% ao ano já há alguns anos. Então, com esse crescimento dos lucros de forma tão acelerada, acaba que esse múltiplo, esse fator preço pelo lucro, acaba também ficando menor. Agora vamos falar de investir na XP em si. Como eu disse lá no começo do vídeo, para você investir na XP, você pode fazer de duas formas. Uma é diretamente comprando ações da empresa lá na Bolsa Americana, Nasdaq, e a segunda forma é você investindo através de fundo de investimento. Infelizmente eu ainda não tenho um vídeo aqui no canal explicando como funciona investimento através de corretoras estrangeiras, falando de bolsas de valores. Mas o ponto positivo é que você pode encontrar isso facilmente fazendo uma busca aí no Google ou no YouTube. Só para não deixar você na mão, de maneira bem básica você vai ter que buscar por uma corretora americana que aceite clientes não americanos, aquelas pessoas que não são cidadãos americanos, como nós. Daí você vai fazer o seu cadastro, enviar a papelada e depois você vai só enviar os dólares e pode já começar a operar. Duas corretoras americanas muito usadas aqui pelos brasileiros são a Drive Wealth e a Avenue. Mais pra frente eu faço um vídeo específico falando sobre isso, sobre o passo a passo, ensinando tudo o que você precisa saber para investir, na verdade abrir uma conta em corretora lá fora e investir também na Bolsa Americana. Agora falando da outra forma de investir,
é através de fundos. Essa eu considero a forma mais fácil, mais simples para você conseguir investir na XP. Então, no caso dos fundos, a gente tem 2 fundos da própria XP, que investem na XP, e a gente tem outros 2 fundos de uma outra gestora. Vamos falar primeiro desses fundos da XP. Então, a gente tem o fundo Trend, XP Inc., FIC, FIA e E. Não se importa muito com essas siglas não, cada uma delas quer dizer uma coisa bem específica, mas só para você saber que esse fundo ele serve para investir em ações da XP, tá? Esse fundo específico vai destinar 100% do seu patrimônio para investir em ações da XP. Justamente por esse motivo, né, por ele ser um fundo brasileiro que investe 100% no exterior, ele por enquanto só está disponível para investidores qualificados, que são aqueles investidores que possuem aplicações financeiras no montante total de pelo menos R$1 milhão. Já o segundo fundo é o Trend XP Inc. Balanceado FICFIN. Esse caso ele está aberto aí para o público em geral, justamente porque ele não tem toda aquela exposição ao exterior. Ele é somente 20% ações XP, 80% investimento em fundos de renda fixa que investem aí em tesouro direto. Em ambos esses fundos, a taxa de administração é de 0,05% ao ano, o investimento mínimo é de R$500 e o prazo para você resgatar é de 8 dias úteis. Um fator interessante que eu achei legal trazer aqui é que esses 2 fundos eles vão ter uma espécie de hedge cambial. Nada mais é do que um nome bonito para você falar que você vai fazer proteção em relação ao câmbio. Então, essa proteção vai tender a amortecer as variações do dólar, variação do câmbio nesse investimento. Como você está fazendo um investimento lá fora, geralmente você vai estar exposto à flutuação do ativo que você está investindo e à flutuação do dólar, por exemplo. Então, a ideia desses 2 fundos é anular essa flutuação do dólar, deixando só a flutuação do ativo. Então, torna o investimento um pouco menos arriscado, vamos dizer assim. Como eu disse, além da XP, existe uma outra gestora que também fez 2 fundos para investir na XP. É o caso da gestora Vitreo. O fundo chamado de Exponencial também é voltado aos investidores qualificados porque tem 100% do seu capital alocado diretamente nas ações da XP lá nos Estados Unidos. Enquanto isso, o fundo Exponencial Lite também só tem 20% em ações XP e 80% em tesouro direto. Sendo assim, esse fundo Exponencial Lite é aberto para o público em geral. Nesse caso aqui desses 2 fundos, nenhum deles tem essa proteção cambial. Então, de novo, você vai estar exposto à flutuação das ações e à flutuação do câmbio. Nesses casos aqui, a aplicação mínima é de R$1.000 e o prazo para resgate é um pouco maior, de 12 dias úteis. A taxa de administração do primeiro, do Exponencial, é de 0,07% ao ano e do Lite de 0,056% ao ano. Bom, por enquanto, essas são as formas que você pode investir nas ações de XP. Então, através diretamente de uma corretora americana ou através de fundos aqui mesmo no Brasil. Talvez no futuro, o próprio Guilherme Benchimol, que é o CEO, né, da XP, já disse que tem vontade de abrir o capital da XP também aqui no Brasil. Mas ele está fazendo um jogo duro aí em relação às regras aqui que são realmente muito rígidas para fazer esse tipo de operação. E você, gostou dessa notícia? Gostou desse vídeo? Já deixa aí o seu like, deixa também o seu comentário, faça a sua inscrição, ative o sininho das notificações. Ah, e não deixa de fazer o download do seu e-book. O link está aqui embaixo. Um abraço e até a próxima.